Educação, formação e cultura. Você encontra aqui no PodPro Educação Conectada. E essa temporada nós temos a realização pela Política Nacional Aldir Blanc, com apoio da Superintendência de Cultura do município de Pouso Alegre, bem como o Ministério da Cultura, Governo Federal. Não fique fora dessa, venha ter essa imersão de conhecimento. Liderança corporativa. Por acaso você já teve um líder, um gestor e você pensou, nossa, por que essa pessoa é uma gestora? Hoje, aqui no PodPro, recebemos o administrador Eduardo Carvalho. Eduardo, seja muito bem-vindo ao PodPro. Primeiramente, agradeço pelo convite de estar aqui e de falar de um assunto que me motiva muito, né? Então, é algo que está inserido dentro do meu contexto, no dia a dia, e poder compartilhar aqui a minha forma de pensamento e entendimento a respeito desse assunto é de suma importância. Nós que agradecemos. Eduardo, antes de começarmos o bate-papo, o que seria um líder para você, ou exercer uma liderança? O fator, né, liderar, eu entendo que cada indivíduo ele tem que ter dentro de si próprio, né? Então, ao nascer, né, a gente pode até perceber nas crianças que há, né, certos indivíduos, vamos utilizar esse termo, que detêm, né, esse fator de liderar, né? Então, creio que o tempo faz a lapidação e construção para que ele possa ali inserir essa aptidão dentro do mundo corporativo. É claro que tem as exceções também naquilo que se refere a pessoas que têm o objetivo de ser líder, né, e se disponibilizam a criar esse fator dentro de si. Eu vejo como algo de suma importância também para o desenvolvimento profissional de cada indivíduo. Muito bacana. Vamos fazer um resumo, até a gente entrar mesmo no assunto, um resumo profissional. Como que foi a sua construção profissional até chegar a exercer cargos de liderança? A minha jornada de trabalho ela começou um pouco cedo, aos 14 anos, como estágio. E assim, para mim, eu passei 11 anos dentro dessa empresa, onde prestava serviços para um banco privado, né? E a gente cuidava da parte de documentos naquilo que se referia à questão de liberação de financiamento, né? Então ali, nesses 11 anos que eu vivenciei, eu pude ali, né, me estruturar como profissional, né? Entrei como estagiário e saí, né, com um cargo de gestão. E o meu objetivo principal sempre foi chegar ao cargo de liderança, né? E essa minha lapidação, né, dia a dia, de agregar conhecimento, de me impor, né, muitas vezes nas pessoas que estão à minha volta, foi que veio fazer e me construir e automaticamente ali ter o cargo de liderança. Na sua formação, você acha que era um desejo então ser líder ou a oportunidade, você, nossa, entendeu o momento onde você estava e uma oportunidade de talvez se tornar um líder? Eu entendo, eu como indivíduo, né, que eu em si já tenho esse fator dentro de mim, de liderança, né? E as oportunidades elas surgiram e eu abracei, né? Então, nesses 11 anos onde eu fiquei dentro dessa empresa, né, desses 11 anos, 6 anos com um cargo de gestão, eu pude ali me lapidar. É claro que no primeiro momento, a partir do momento que eu assumi um cargo de gestão, eu não tinha a maturidade que eu tenho hoje, né? Então, eu vejo, né, o meu posicionamento muitas vezes lá atrás que não coincidiz com aquilo que eu acredito hoje que seria interessante para um líder, né? Foi uma construção, então, né? Até porque a expectativa e a execução, a experiência vem com o tempo, né? Por mais, como você disse, você percebeu que você tinha um lado cujo qual você exercia, independente de ser um líder ou não, já foi acontecendo, mas a experiência, né, a vivência daquilo, eu acho que vai nos moldando, né, em relação a isso. Sim, sim. E você, como profissional, eu acredito assim, você tem que criar oportunidades, né, na sua carreira profissional. Então, a partir do momento que eu estou me disponibilizando para um trabalho, eu tenho que almejar algo, né, que eu
idealizo como o meu objetivo principal. A partir do momento quando eu tenho a definição do meu objetivo profissional, eu vou traçando, vamos dizer assim, ações, né, para que eu consiga alcançar esse objetivo. É claro que por muitas vezes nós, né, como profissional, temos um planejamento idealiza a curto prazo, né, mas a realidade por muitas vezes ela é a longo prazo. E temos que ter ali paciência, né, porque por muitas vezes o momento certo daquela oportunidade pode ser o momento exato, né, que está preparado para você. Ter o cargo de liderança torna a pessoa um líder? Eu acredito que não, né? Então, assim, eu trabalhei 11 anos, né, nessa empresa, prestando serviço para um banco privado, né? Logo em seguida, eu recebi uma oportunidade, né? Estou há 12 anos em uma seguradora forte no nosso país e também, paralelo a isso, eu tenho uma segunda profissão que seria docente, né? Isso já é mais para a parte acadêmica, que depois iremos entrar e apresentar o que eu enxergo dentro de uma sala de aula também, que eu acho que é de suma importância. Mas no mundo corporativo eu percebo que existe uma necessidade de lapidação, né, de profissionais a fim de que entendam que o fator liderança não é só liderar processos, e sim pessoas, né? Ter empatia por essas pessoas, né? E a partir do momento que você se condiciona, né, permitindo estar no lugar das pessoas que estão à sua volta, eu creio e acredito assim que as pessoas vão te reconhecer como um bom gestor, como um bom líder. Bacana. Ao longo, né, desses anos de experiência, deve ter passado muitas pessoas, né, por sua vida. Tem algum caso que te marcou, sem tratar nomes, mas uma situação que você viu uma pessoa talvez se desenvolver, crescer, ou alguma situação que chamou a sua atenção, que você participou de certa forma na mudança de uma pessoa? Olha, nessa primeira jornada minha, né, eu pude conviver com diversas pessoas, né? É óbvio que dentro de uma estrutura organizacional existia hierarquia, né? Então por muitas vezes eu encontro essas pessoas num shopping, numa praça ou algo assim parecido, e até pelas redes sociais a gente tem contato ainda, né? Porque eu acho que esse lado humano que precisa ter um líder também, ele vai de encontro com essa questão de afinidade, de ter a empatia de fato pelo outro, né? E algumas dessas pessoas no meu início da minha carreira hoje têm cargo de gestão, né? E por muitas vezes você vê ali as pessoas tendo você como uma referência, eu acredito que esse para mim é o sucesso. Muitas pessoas acreditam que o sucesso é o dinheiro. Eu acho que é a consequência, né? Então você transitar pelo mundo corporativo e você ser reconhecido é de suma importância. Esses dias mesmo eu estava na academia e eu vi uma pessoa, né, um rapaz que trabalhou comigo nessa época do banco, e eu fui cumprimentá-lo, porque eu vi que ele estava meio receoso assim, e eu fui cumprimentá-lo. Ele estava com a namorada dele e ele pegou, a primeira coisa que ele falou: esse aqui foi o melhor chefe que eu tive. E era uma pessoa que eu jamais imaginaria que ele falaria isso para mim. Na época não era a pessoa que você tinha mais afinidade, talvez assim? Ou... Não, mas assim, tinha um contato, não tinha tanta afinidade, mas escutar, né, das pessoas que você foi um bom gestor, eu acho que isso é a melhor devolutiva, né? Então, muitas pessoas estão preocupadas com cadeiras, né? E eu entendo que o meu sucesso está correlacionado à minha postura profissional, como eu condiciono e como as pessoas, né, me veem. Então, assim, pode ser que eu sente numa cadeira. Será que se eu sair dali as pessoas vão sentir a minha falta, né? Então, eu entendo que não que eu acredito e tenho como vertente de que isso é o fator essencial, né? Posso mudar mais para frente a forma de pensamento, mas até hoje, né, eu tenho esse posicionamento, acredito que um líder ele tem que ter esse pensamento para pessoas também. Certo. E ao longo desses anos, né, você atuando em grandes corporações, com grandes empresas, né, aqui no Brasil,
mudou muito em relação à formação desses líderes? Porque acredito que você deve ter passado por vários líderes, foi líder de várias pessoas, mudou o perfil dos colaboradores, né? Porque acaba transitando em várias gerações. Você sente que houve uma mudança para positivo ou negativo ao longo desses anos? Essa diferença, ela existe sim, né? É claro que assim, existem fatores culturais que por muitas vezes condicionam as pessoas a ter as suas crenças, as suas formas de pensamento, né? Mas essa transição, sim, então aquelas pessoas que tinham uma mentalidade que não estava voltada para uma evolução para a tecnologia, tem que se permitir a ser inserida dentro desse contexto para que possa, né, dar continuidade na carreira profissional, né? E aqueles novos gestores que estão surgindo já vem com um mecanismo, né, já com essa parte tecnológica já inserida dentro do seu contexto, né? Porque querendo ou não, hoje, né, essa questão e esse fator de acessibilidade à internet ela é muito forte, né? Então, hoje grande maioria da população brasileira tem acesso, né, e condiciona de uma forma facilitadora a busca de informações. Certo. Essa questão cultural pesa muito, talvez, na equipe, né? Porque às vezes você tem pessoas que têm uma vivência, uma estrutura que nem, né, não que seja inviável, mas talvez não adequada naquele ambiente que está. Então, talvez até pelo desenvolvimento pessoal daquele indivíduo, quando chega num contexto corporativo, com demandas, com hierarquias, com comandos, né, talvez ela se sinta insegura ou, né, fora do meio, digamos assim. Qual é o papel do líder para olhar e entender a individualidade de cada pessoa de um grupo, sem categorizar, não, essa pessoa não serve para esse ambiente? Como que um bom líder, um bom gestor entende essa individualidade ou não entende? Um bom líder parte do pressuposto de que ele tem o discernimento de identificar as aptidões de cada colaborador que estão ali ingressados na sua equipe, né? E mediante essa análise ele vai condicionar, né, as atividades que estão atreladas à responsabilidade do departamento. Entendo eu que a partir do momento que você, né, julgou que um colaborador não se adaptou a uma determinada função, faz necessário uma conversa previamente, explicando de fato, né, as necessidades daquela atividade, daquela demanda, para que aquele colaborador entenda a necessidade e, se de fato não tiver aptidão, canalizar, né, de uma forma que ele entenda também que ele vá para uma outra atividade e que é de suma importância o desempenho dele. E assim, escutar, né, o colaborador é de suma importância, porque cada indivíduo ele tem ali a sua particularidade. Pode ser que ele não exponha a sua aptidão real, né? E por uma conversa, com um bate-papo, não uma coisa muito também formal, condiciona e permite que esse colaborador ali tenha a possibilidade de explanar aquilo que ele pensa referente à atividade. Legal. É porque às vezes a gente vê muitas corporações, talvez nas grandes empresas uma outra performance, um olhar, mas nas pequenas e médias empresas que acaba tendo o maior contato com grande parte dessa população, às vezes não entende que é uma lapidação do colaborador, né? Talvez ele não deu certo nesse setor, mas no outro ele tem competência para atingir. E às vezes a pessoa acaba descartando, eventualmente, uma possibilidade ou um potencial, porque naquele primeiro momento não houve. Isso acredito também que é muito interligado à preparação, à formação. E um outro quadro que você tem, que já falou, é a docência. Quando surge essa questão de docência na sua vida? Era algo que você já imaginava? Como é que foi essa sua jornada? Na verdade, o meu convívio, né, condicionou para ir para essa parte docente. Eu já tive experiências, né, dando aula. A minha primeiro contato com uma sala de aula foi básico de inglês, né? Então, eu tive ali a oportunidade de ensinar, né, uma outra língua, mas para crianças, né, vamos dizer assim. E mediante ao meu convívio entre amigos e explicações de como seria essa parte docente, eu
iniciei uma pós-graduação e ao finalizar ali eu tive uma oportunidade de ir para essa parte docente e aí estou há 10 anos em uma universidade privada no estado de São Paulo, né? Ali tutoriando os alunos dos cursos de administração, ciências econômicas e gestões, todas as gestões. Legal. E acredito que você leva essa bagagem sua ao longo de quase 20 anos aí, atuando no setor administrativo para a sala de aula. Hoje, qual o principal anseio de um aluno? Como é que ele chega para você? Hoje, dentro da sala de aula, todos os alunos, acho que todo profissional, né, tem ali um objetivo de ganhar muito bem, né? Só que o fator econômico é o desejo. É o primordial, mas não tem o entendimento de que precisa se estruturar, se planejar para poder alcançar, né, o tão desejado objetivo. Assim como eles têm o objetivo deles e também é o meu, né, mas eu tento condicionar ali, permitindo que eles façam uma reflexão. Né? Só o ato deles estarem dentro de uma sala de aula buscando aprimorar o conhecimento dele já é uma ação fundamental para o desenvolvimento profissional dele. Né? Basta saber o quanto que ele vai se desempenhar para obter conhecimento. Né? E o que eu sempre falo dentro da sala de aula é para que eles condicionem todas as oportunidades que vieram a surgir dentro da empresa como um desafio profissional. Né? Porque por muitas vezes eu escuto de aluno, escuto no mundo corporativo, muitas pessoas não se permitindo a executar uma ação ou uma atividade diferente que está sobre ali a sua incumbência, simplesmente pelo fato de que eu não sou pago para fazer isso, eu não vou fazer. Né? Ainda tem esse discurso? Muito ainda. Então, assim, eu entendo que faz necessário se permitir, né, a aprender algo novo e transformar isso como conhecimento, até mesmo como algo para enriquecer uma entrevista, por que não? Né? Então, a partir do momento quando você tem ali o conhecimento, mesmo que seja pequeno perante a necessidade de uma nova oportunidade, você tem ali uma carta na mão ali numa entrevista para condicionar referente ao assunto. Então, eu acho que muitas vezes o profissional ele tem oportunidades, só que ele não se permite, né, dessa oportunidade. Não, eu falo que não usa, né? Não abusa essa oportunidade e tenta condicioná-lo. Né? Desses 10 anos como docente, né, eu sempre faço, hoje, né, mas eu faço uma análise desses 10 anos. Né? Então, basicamente, nos 7 primeiros anos, eu me dediquei totalmente somente na parte docente. Até que veio uma oportunidade, né, para ser coordenador de uma unidade e foi um desafio em tanto. Né? Então, essa questão de inserção de liderança, de criar ali, né, formas de desenvolvimento e aprimorar não só da minha área, né, que é a administração, dentre outros, mas também de outros cursos e outras ciências. Né? Então, assim, e isso vai muito de encontro com aquilo que eu tenho como objetivo também. Né? O liderar, né, ele tem que ter também essa questão de querer compartilhar conhecimento, de lapidar as pessoas. Então, como docente também dentro da sala de aula, eu sempre trago esse feedback, né, para que os alunos possam ali, que seja em uma aula, né, mas que eles entendam que eles precisam analisar a carreira profissional deles e condicionar da melhor forma possível. Entendi. Tendo, como você comentou, né, tem essa experiência de gestor, né, de um polo universitário e sendo gestor dentro do ambiente corporativo, né, de fato na execução. Só que acredito que o público liderado é diferente, porque aí nós temos eventualmente profissionais, com formação ou não, dependendo do nível onde você está atuando, e na universidade nós temos profissionais ou pessoas formadas, né, capacitadas dentro de cada área. É diferente liderar um setor e professores? O que você pode nos posicionar em relação a isso? Olha, quando eu assumi, né, o cargo de coordenação acadêmico, foi um desafio. Né? Por quê?
dentro do corpo docente existiam pessoas ali que têm, né, anos de carreira além daquilo que eu tenho, né, mas assim, é condicionado perante ao meu posicionamento, né? Então, a partir do momento que as pessoas entendem qual a minha forma de trabalhar, existe um respeito, né? Então, é condicionado. Não senti resistência por parte de nenhum, né, dos docentes, mas é óbvio que por muitas vezes as pessoas, até dentro de uma sala de aula, eu entrando no primeiro dia, né, não por questão da idade, porque eu não sou tão novo assim, mas mais pela aparência física, que não aparenta ser de um professor, de muita experiência. A imagem que tem é daquele senhorzinho, aquela senhorinha chegando, talvez, né? Sim, sim. E acho que no dia a dia ali, né, na aula por aula, você constrói, né, e você acaba condicionando a forma de pensamento de uma outra forma, na questão do respeito e do entendimento daquilo que você tem como bagagem também. Tá? E foi muito assim, quando eu recebi essa oportunidade de ser docente logo no primeiro semestre, para mim foi assim, foi um desafio, né, a questão de estruturação, etc e tal, mas eu só identifiquei e vi que realmente estava no caminho correto a partir do momento quando uma turma, né, que depois de anos que eles tiveram outros professores, me convocaram ali para ser o orador ali deles na formatura. Então, é uma consagração daquilo que você vem... pelo trabalho, né? Daquilo que você vem executando dentro de uma sala de aula, né? Então, você se tornar referência. Então, eu estava até o final do ano passado em uma unidade dessa universidade, hoje estou em outra, e recebo constantemente mensagem, né, dos alunos diretos meus ali, e também dos que não eram diretos, a respeito do profissional, daquilo que desejando sorte. Então, isso que, por muitas vezes, um líder, né, entender que receber essa devolutiva, para mim, é o maior sucesso. Muito bem. De forma geral, as corporações hoje, né, temos, dependendo do nível, do tamanho da empresa, nós temos vários departamentos com vários líderes. Você acha que ainda existe uma certa competição entre um departamento ou outro, mais institucionalmente, talvez por meta, ou talvez um pouco de vaidade ainda tem nesse ambiente corporativo? Olha, naquilo que se refere à questão de visão empresa, né, a empresa, pelo menos nas empresas que eu já passei, todas as empresas elas condicionam ali para que tenha uma comunicação clara e objetiva, né? E é claro que assim, por mais que a empresa ela venha fomentar, né, esse assunto e implantar, ele vai ser executado por pessoas, né, por indivíduos que têm ali as suas crenças, etc. Mas eu acho que assim, por mais que você entenda que o mundo corporativo existe uma competição, você tem que canalizar isso de uma forma diferente. Você tem que criar oportunidades, network, deixar portas sempre abertas para que as pessoas venham ali, explane e deixem o seu sentimento a respeito das atividades que estão sendo executadas. E é claro que assim, pode ser que nem sempre aquelas informações que chegaram até você serão válidas dentro do seu contexto. Mas a partir do momento quando você se disponibiliza, né, você cria um vínculo com os demais departamentos, demais empresas, tudo isso. Eu acho que isso é de suma importância até para o desenvolvimento profissional, né, e social de cada indivíduo. Legal. Sendo, né, líder, executando ali o seu papel, hoje você busca repassar e reproduzir nos seus liderados essa formatação de líder. Hoje você está aqui, amanhã você pode ser um líder, ou você deixa a pessoa mais livre? Como é que você trabalha com seus liderados diretamente hoje? Nada mais justo eles mesmos falar por si só, né? Mas naquilo que eu acredito, no cargo de liderança, ele tem que ter ali um ponto de partida de entendimento de cada colaborador onde ele quer chegar. E, mediante a isso, ele vai condicionar. Então, vamos lá, dentro da faculdade, né, com o cargo de coordenador acadêmico, eu era coordenador acadêmico e comercial também. Então, existiam pessoas que estavam integradas ali dentro da parte acadêmica da secretaria e que
por muitas vezes eu vi o potencial de seguir, né, uma carreira de docente, por que não, né? Desde que se estruturasse. Então, o fator de motivar a fazer uma pós-graduação, de estar mais ali ligado referente ao assunto correlacionado a profissional, eu acho que é essencial. Então, eu acho que o líder ele tem que incentivar, né? Então, incentivar o colaborador a quê? A se disponibilizar, a ampliar esse conhecimento. É o que eu sempre falo dentro da sala de aula. Você quer ampliar seu conhecimento, não tem uma visão somente dentro da sua área. Tem uma visão 360. Por quê? Se você olhar somente dentro do seu setor, é claro que você vai coletar informações que é de suma importância para o seu desenvolvimento. Mas a partir do momento que você olha 360, você se permite ver outros aprendizados, né? Então pode ser que aquilo que é designado e pregado dentro de uma empresa pode ser que não tenha tanta correlação com o seu segmento. Mas será que você não consegue lapidar essa forma de estruturar, né? E vai muito condicionado essa visão que eu tenho de que as pessoas se permitam, né? Então, você como colaborador, o que você almeja? Você almeja o cargo de gestor? Para mim, isso não é uma ameaça, né? Eu entendo que... É um crescimento, talvez. É um crescimento daquela pessoa. Então, assim... Hoje eu estou ocupando uma cadeira de liderança. Amanhã pode ser que eu não esteja. O mercado é assim, né? E eu tenho que permitir que outras pessoas se desenvolvam, porque eu falo novamente, o sucesso está aí. Você se permitir que uma outra pessoa tenha um crescimento profissional, isso é de suma importância, né? Isso vai ter ali um retorno, eu acredito muito da lei do retorno. Então, automaticamente vem para você. Então, partindo do entendimento que você se permite que as pessoas se desenvolvam, você também vai se desenvolver. Certo. O líder, né, como o próprio nome diz, a pessoa que ocupa esse cargo de gestão, porque você já explicou que a liderança não tem a ver necessariamente com o cargo, né, de destaque. Mas, de uma forma geral, o líder ele é visado, né, ele está ali num lugar de destaque, né, pelo próprio processo. E quando você percebe, ou já teve talvez uma gestão, que o líder, não vou dizer um bom líder, mas ele tinha um pouco de deficiência em relação aos seus afazeres. O quão isso pode impactar na equipe e no rendimento? Olha, eu já tive algumas situações, né? E assim, esse fator, né, do indivíduo, ele não ter dentro de si o fator liderança, né? Tem um cargo, mas talvez não seja o líder. Não seja um líder. E o que acontece? Eu já vivenciei isso, né? E por muitas vezes eu não culpo o indivíduo, né? Porque possivelmente ele não tinha aptidão para liderança, mas para o processo totalmente ali apto para essa questão do processo. A liderança, ela é canalizada por fatores, né? E automaticamente vai de encontro com os ideais de cada indivíduo. Se ele identificar que ele precisa melhorar, aí automaticamente a equipe vai compreender que esse indivíduo está melhorando e condicionando um melhor ambiente, um clima para o departamento. Agora, quando ele tem dentro de si que é isso que ele tem para oferecer e não tem aprimoramento, automaticamente ele vai ver o reflexo diante ali dos resultados. E isso é uma consequência. Então, uma equipe onde você trabalha com sintonia, porque ele entende que você é um líder, eu por muitas vezes já teve situações assim que eu como líder, para se posicionar com um colaborador, eu achei que eu teria uma devolutiva muito negativa, né? Mas pela forma, né, como eu condiciono o meu dia a dia, eu recebi de uma forma totalmente diferente. Falo isso por um desligamento, onde eu tive que desligar 5 pessoas de uma única só vez, né? E é claro que assim, por mais que você sendo líder e você são ordens do ofício, né? Você
possivelmente pode ser que você tenha um ou outro que você entende que a produção não é boa, ou porque tem absenteísmo, dentre outras coisas. Isso, e eu sempre falo dentro da sala de aula também, né? Então, a partir do momento que você é gestor, se houver a necessidade do desligamento, você tem que ter ali números, você tem que ter dados, tá? Por quê? A partir do momento que você tem dados, números, a pessoa não tem o que questionar que está sendo desligada. Porque aconteceu, tá ali, né? Você tem evidência. Mas a partir do momento quando você não tem e tem essa incumbência, complica um pouco o cenário, tá? E eu lembro perfeitamente na época quando eu tive que desligar uma quantidade de 5 pessoas ao mesmo tempo e dentro daquilo, das métricas, né, estabelecidas pela empresa, somente 2 se encaixavam. Então 3 eu teria que... Foi no pacote. Ter que ir no pacote, mas assim... é claro que tinham 2 que apontavam mais essa questão de faltas e absenteísmo, os outros 3 nem tanto, mas o trabalho era muito bom. Executava. Então assim, e a empresa automaticamente trouxe essa lista e eu tive que condicionar da forma como foi solicitado. Eu lembro de uma situação que passei, parecia muito difícil desligar uma pessoa que você sabe que é produtiva, mas faz parte também do líder ter que executar, até porque temos comandos, né? Sim, a gente sim. tem que faz parte dessa sim, questão. E a gente, como gestor, temos que estar apto a isso, né? Então, como eu falei, são ordens do ofício e por muitas vezes a gente não está preparado, por mais que a gente tenha essa questão, né, de liderança inseridas, né, e existem essas obrigações que por muitas vezes eu pensei que as 3 pessoas não iriam concordar, né? No tanto que eu lembro de uma das 3 que eu tive que fazer o desligamento separado, né? E ela já chorando, mas falando, eu te entendo. Mesmo naquela situação, ela conseguiu, né? enxergar então, talvez uma situação. Sim, sim. E tudo isso, né? Então, vai de encontro com aquilo que eu acredito, porque se você se estrutura como um líder, você repassa essa energia para os demais que estão à sua volta e transforma um clima organizacional favorável ali para você conduzir. Assim, gente, não tem como não ter sucesso. A partir do momento quando você condiciona, né, esses fatores para que você tenha um clima organizacional, reflete. Eu, recentemente, como eu falei para vocês aqui, estava no cargo de gestão dentro da universidade. A gente, dos 2 anos que eu estive ali, sempre entregando metas, né, sendo reconhecidos, sendo chamado pela matriz 2 vezes para que pudesse ali apresentar o seu plano, apresentar os resultados. Participei de projetos novos de implantação. Então, assim, você era um cenário que condicionava, né, o resultado que a gente vinha obtendo, né? Então, tudo, é reflexo. Aí você sentia a equipe entrosada, tudo isso. No entanto que a equipe... Eu saí, foi em fevereiro, no início desse ano. E a equipe já não está mais formada do jeito que eu deixei. Já mudou o cenário. Já mudou o cenário. Não sei a questão dos resultados, etc. e tal, por causa que é da nova gestão. Mas por quê? O ambiente ali condicionava favorável para que a gente pudesse alcançar foi aquela... de uma forma objetiva e clara. Legal. Acredito que o nosso público aqui busca muito a questão da formação e informação. O Pod Pro é justamente trazer inúmeras formações e instruções de diversas áreas. É aquela pessoa que está nos ouvindo, que talvez está começando a sua jornada enquanto, né, buscando a formação. O que você diria para essa pessoa em relação a buscar, se ela tem um desejo de ser líder, o que você poderia aconselhar ela na sua trajetória? Quais as características que ela deveria desenvolver para chegar numa liderança ou desenvolver uma liderança? Primeiro ponto, né, é fazer uma análise do perfil profissional. Eu entendo que, assim, se você enxerga, né, dentro de si que você tem empatia pelo outro, já é um pontapé inicial. É importante. Então, é importante. Por quê? Eu não entendo, apesar de entender... Na verdade, eu não quero entender, né, como um gestor que depende das pessoas que estão ali, né, ao seu redor, não condiciona esse fator de empatia. Por quê? Se você tem essa dependência,
Você depende o seu resultado depende das pessoas que estão ali dentro da hierarquia, né? Então, por muitas vezes você tem que ter empatia. Então, hoje, para uma pessoa que almeja chegar a um cargo de gestão que viabiliza isso como objetivo principal da sua carreira profissional, eu entendo que esse fator de ter empatia, respeito, né, condiciona para que você tenha ali fortalezas para que você seja um bom líder. Mas eu vou falar uma parte para todo mundo aqui, que assim, é 100%? Não. Vai ter um ou outro colaborador que não vai estar satisfeito com a sua forma ali de gestão. E isso aí é compreensível, faz parte, né? Então, o que eu penso e idealizo não é a receita do sucesso, tá? Mas dentro daquilo que eu venho caminhando, traçando e aquilo que eu recebo de devolutiva das pessoas, isso me torna e me faz acreditar que é o fator essencial. É claro que assim, para um gestor ele tem que conciliar, né, o fator liderança com processos. Você precisa conhecer muito bem as ferramentas que você tem, como executar, como entender o universo onde você está inserido. E para quê? Para que você possa compartilhar com os demais esse fator de aprendizado, canalizar o conhecimento também. Interessante. O Brasil ele passou por uma transformação tecnológica. É claro que não vamos comparar com outros países, mas olhando para nós. O acesso à formação e informação mudou muito. Provavelmente, no meu caso, acredito, né, nós temos mais ou menos a mesma idade. Os nossos pais talvez não tiveram tanta instrução e uma formação acadêmica. Mas ambos desenvolveram entre si. O mercado ele mudou. Hoje os jovens eles têm acesso à formação. De uma certa forma, eles têm possibilidades que uma geração, talvez, ou duas atrás, não tiveram dentro dessa questão. Dito isso, só uma formação capacita e projeta essa pessoa para exercer, né, uma boa jornada e, eventualmente, se formar um líder? Bom, o processo, né, acadêmico ali, ele traz essa possibilidade de agregar conhecimento, né? A tecnologia ela está aí, forte, crescendo a cada dia e que possibilita que as pessoas tenham informação na palma da mão, né? Esses dias mesmo eu estava conversando com os alunos e como se trata de primeiro semestre, são alunos entre 18, 19 anos, né? Existem alunos de 18, 19 anos que por muitas vezes não conhecem uma biblioteca, né? Então, essa questão de ter ali, né, na palma da mão a informação está condicionado ao interesse principal, né? É claro que eu, como docente, estou apto e utilizo as ferramentas disponíveis, né, para aprimorar o conhecimento, mas eu entendo que, pelo fato de ser um facilitador, condiciona ao indivíduo a entender se ele obtém ou não aquela informação, né? Então, eu entendo que facilitar muito não traz uma obrigação para o aluno, né, se lapidar cada vez mais. Não o fato de... Não estou querendo dizer que o fato de você ir para uma biblioteca, vai garantir lá, que vai garantir também, né? Mas esse facilitador está muito correlacionado como eu recebo isso. Eu vou fazer uma pesquisa. Vai cair sobre determinado assunto na prova. Eu vou ver só no dia, se der ver, se eu não conseguir ver, não. A tecnologia é um meio, só que talvez se não for utilizada da forma coerente, né, para o contexto, se torna banal, né? Sim, sim. E hoje em dia, é óbvio que recentemente o MEC disponibilizou normativas ali onde proíbe alguns cursos que eu, de fato, acredito que não podem ter, né, aulas online. Isso é de suma importância e totalmente de responsabilidade realmente do MEC, mas é óbvio que existem algumas disciplinas que a gente possam ser aderidas ali o conhecimento de forma online. Na verdade, essa pauta, às vezes
a mídia traz de uma forma que não entende. Hoje em dia, não existe um curso 100% presencial. É o que você acabou de dizer. Algumas disciplinas elas são alocadas na plataforma EAD. Então, eles já são comutantes. Acontece natural, mas com certeza. Tem alguns cursos que não dá para você... a prática, como é que você faz uma prática online? Tem coisas que não se adequam. A tecnologia é importante, mas tem que saber adequar em que momento a tecnologia... né, você consegue utilizar os benefícios e os processos e o quanto a gente precisa desse contato pessoal, né, de ir fazer, realizar algo, construir algo que só a tecnologia talvez não te dê todas as vertentes, né? Sim, sim. Eu, como coordenador, né, acadêmico, eu participava das aulas práticas do curso de enfermagem na universidade, né? E assim, não tem o que questionar. Então, é um curso que faz necessário ter as aulas práticas, é de suma importância que as pessoas ali tenham esse contato físico, né, entre si ou até mesmo com pacientes, para que possam ali ganhar aprendizado e aprimorar até o próprio conhecimento que já tenham, né, porque hoje em dia também tem pessoas que já estão inseridas, né, dentro do mundo da saúde, né, e que precisam aprimorar o conhecimento e estão em busca de uma universidade, de um bacharelado. Muito bem. Eduardo, a gente está caminhando para o final do nosso bate-papo, mas falamos de coisas positivas da sua experiência, da sua jornada, né, do seu sucesso, mas a vida não é somente flores. Ao longo dessa jornada profissional, o que você levou ou leva de bagagem a partir de um erro ou de um resultado insatisfatório que você passou por uma situação, entendeu e talvez repaginou ou reprogramou a rota? Tem alguma coisa que você fez no passado ou ao longo desses anos que você sentiu, entende que fez errado ou não adequado e você usou aquilo como um potencial de melhoria? Olha, dentro da minha jornada, acho que desde o pontapé inicial houve uma mudança totalmente de trajetória, né? Então, lá atrás, quando eu idealizava o meu curso acadêmico, eu idealizava jornalismo, né? E o destino me condicionou para a administração, né? Eu hoje entendo que foi de suma importância para o meu desenvolvimento profissional. Naquilo que se refere à questão, a partir do momento que eu estava inserido dentro do mundo corporativo, é claro que quando você está dentro de uma empresa, você almeja crescer dentro daquela empresa, crescer. E quando surgiu a oportunidade de ir para a seguradora, não era algo que eu almejava, né? Então, foi uma oportunidade que não estava dentro dos meus planos, onde eu tive que, né, mudar a minha rota e foi assim essencial para o meu desenvolvimento. Hoje, profissionalmente, eu me considero satisfeito, né? Claro, assim, eu almejo alcançar... Tem novas metas, né? Novas metas, então daquilo que eu tenho como desenvolvimento profissional, eu sei que tem ainda etapas ainda para que possam estejam surgindo, né? Tanto no mundo acadêmico também como no mundo corporativo. Isso é de suma importância para o desenvolvimento também. Muito bem. Eduardo, nós temos um parceiro aqui do nosso programa, que é a Tronello, que produz as nossas canecas personalizadas. E vamos deixar uma para você de lembrança da participação do nosso programa. Mais uma vez agradeço a sua disposição, né, de ter atravessado um estado para estar aqui junto com a gente. A gravação é em Minas, você mora em São Paulo. Muito obrigado pela disponibilidade. E aqui no PodPro a gente faz um bate-papo, né, um bate-bola, né, em relação com as palavras. Eu vou falar uma palavra e você coloca aquilo que você, né, tiver em mente. Líder? Líder. Empatia. Amor. Amor condicionado pessoas. Certo. Família. Amor. Muito bem. E educação? Primordial. Muito bem. Eduardo, mais uma vez, muito obrigado por sua disponibilidade. Aproveite esse espaço, convida, né, os seus alunos, os seus contatos para acessar o canal do PodPro, por gentileza. Pode deixar. Assim que estiver disponível, né, nas plataformas aqui do PodPro, já acionarei os meus alunos para assistirem, desempenharem e quem sabe aí debater esse assunto dentro da sala de aula para que possa culminar cada vez mais aí na mente deles aí esse desenvolvimento e aqueles que não tenham um fator de liderança que possam ter também. Muito obrigado. Esse foi mais um episódio do PodPro Educação Conectada. Te espero no próximo episódio.
Educação, formação e cultura. Você encontra aqui no Pode Pro Educação Conectada. E essa temporada nós temos a realização pela Política Nacional Aldir Blanc, com apoio da Superintendência de Cultura do município de Pouso Alegre, bem como o Ministério da Cultura, Governo Federal. Não fique fora dessa, venha ter essa imersão de conhecimento.